Meus irmãos, então, vamos falar sobre presbiterato como mandado divino, ok? Nós vamos estar abordando primeiro sobre uma grande questão. O sacerdócio universal de todos os santos elimina oficiais sobre a igreja? O que significa? Nós sabemos que na Reforma Protestante nós tivemos Lutero ali advogando a favor do sacerdócio universal de todos os santos. O que significa? Significa que não existe aquele sistema episcopal como a Igreja Católica tem. Para eu ter o perdão de Deus, eu não preciso confessar diante de um padre. Então, porque eu tenho livre acesso a Deus. E outras questões mais, que a Igreja Católica, a Igreja Romana, ela criou todo um sistema para fazer com que o homem, o indivíduo, fosse subjugado ao clérigo. Quando nós vemos na Sagrada Escritura, não existe mais uma classe sacerdotal dentro da igreja. Não existe mais isso. Todos nós somos sacerdotes. Isso está em 1 Pedro. 1 ou 2 Pedro, está em Pedro. Não vou lembrar agora, acho que é 1 Pedro. Todos nós somos sacerdotes. Agora, se todos nós somos sacerdotes, então, para que ter oficiais? Aí alguns vão chegar à conclusão da falácia lógica. Nós vamos ver sobre lógica hoje, isso é muito importante, mas vão chegar numa falácia lógica. Ora, se não existe mais sacerdotes, então não existe mais oficiais. Então a igreja já não tem mais líder. A igreja agora pode ser governada por si mesma. Cada um é líder. E alguns vão levar o absurdo a tal ponto de membro comum batizar. A administração da Santa Ceia, qualquer pessoa administra a Santa Ceia. Não estou falando de tomar a Santa Ceia, estou falando de administrar. Tá? Por exemplo, quem administra a Santa Ceia? Presbítero docente. Os presbíteros, especificamente presbítero docente. O que o reverendo Ricardo faz aqui, dominicalmente não, uma vez a cada domingo, ele está administrando a Santa Ceia. Não pode chegar amanhã e depois de amanhã um membro que não é oficial da Santa Ceia. É por isso que o reverendo Sammy saia lá de Limeira, dois motivos, né? Dentre vários, saia lá de Limeira para vir para cá. E quando ele não podia, era um outro oficial que estava aqui. Ele não pôde 3 vezes, eu acho. Então nós vamos ver que a igreja cristã, nós somos o quê? Uma comunidade em que todos nós somos sacerdotes, mas isso também não significa que todos têm a mesma função. Até entre a tribo de Levi, nem todo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Existiam funções entre os sacerdotes. E é isso que nós vamos começar respondendo. Embora todo membro da igreja tenha direito a todos os privilégios espirituais adquiridos com o sangue do Salvador e dados à igreja, conforme a necessidade exigir, e tenha o direito de experimentar os espíritos e provar todas as coisas pela palavra de Deus, o que significa? Coríntios, todos nós somos chamados a ver quem é falso mestre e quem não é falso mestre. Não é só presbítero que é chamado para discernir os lobos dentro do rebanho. O presbítero tem essa função esse papel como função principal, uma das funções. Ele tem que discernir, ele tem que estar capacitado, mas ele não é exclusivamente o único a ser uma pessoa apta para discernir. Não sei se ficou claro. Todos nós somos chamados a discernir os espíritos. Discernir se aquele que está falando é bíblico ou não é bíblico. Coríntios. E alguém que não sabe discernir não pode ser de maneira nenhuma presbítero. Tá? Ele não pode ser presbítero. Não sabe nem discernir se o que é bíblico ou não é bíblico. E um dos primeiros pontos, além de ter a sabedoria bíblica, o primeiro ponto é ter lido a Bíblia toda. É para saber o que é bíblico e o que não é bíblico. Né? E tenha um poder para escolher os oficiais da igreja. Está falando ainda de todos nós como membros. Tá? Temos que experimentar os espíritos e tenha o poder para escolher os oficiais da igreja que devem governar imediatamente sobre ele. Ou seja, a igreja local escolhe os seus oficiais. Nós vamos chegar lá. A igreja local escolhe os seus oficiais. Nós não temos um sistema episcopal em que é designado os presbíteros daqui. Não. Cada igreja escolhe seus oficiais. Tudo bem?
Porém, as escrituras sagradas não permitem o exercício de nenhum poder oficial aos membros individuais da igreja. Como assim? Não o povo cristão, mas seus pastores têm poder para pregar o evangelho. Romanos 10, 15. Parênteses. Pregar o evangelho, existe uma diferença teológica entre pregar o evangelho. A gente fala comumente pregar o evangelho como anunciar o evangelho. Isso é uma fala coloquial. Mas os teólogos, é isso que está aqui em vista, os teólogos fazem uma pequena diferença entre pregação do evangelho e anunciação do evangelho. Anunciar o evangelho é uma obrigação de todos os crentes. Todos são chamados a anunciar o evangelho. Agora, pregar o evangelho é aquilo que acontece, por exemplo, no culto à noite. Isso é uma pregação. É por isso que mulher não pode pregar na igreja. Porque ela é chamada para anunciar o evangelho, mas ela não é chamada para pregar o evangelho de maneira oficial. Tá? Pregação. Pregação. Tá? Agora, não está falando disso que a gente não tem que anunciar. Essa é a diferença. Ok? E administrar. Vamos abrir Romanos 10, 15. Vou pedir para um irmão adiantar. Alguém abra Romanos 10, 15. Outro, 1 Coríntios 4, 1. Outro, Mateus 28, 19. Um outro irmão, 1 Timóteo 4, 14. Um outro, Atos 6, 3. Um outro, Mateus 28, 18. E por aí tá bom. Quem abrir Romanos 10, 15 pode ler, por favor. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão famosos são os pés de Deus que coisas boas. O texto está falando aqui sobre o chamado de missão. Deixa eu abrir também aqui, Romanos 10. Versículo 14. Vamos voltar um pouquinho. Né? Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão daqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conforme aos são os pés do que anunciam os bons novos? Veja que o contexto está falando de pregar. Como assim? Aqui está falando, a gente vai ver isso, todos os cristãos são chamados a anunciar o evangelho. Mais uma vez, todo cristão. Mas dentro da igreja de Deus, a gente não vai abordar isso, que isso é uma aula sobre dons dentro da igreja, mas nem todos os membros são chamados a pregar o evangelho de maneira missionária. Se a gente entende que todos são chamados a pregar o evangelho de maneira missionária, que é o que está aqui em Romanos 10, que todo pastor ele pode ter se chamado ou não, o pastor é chamado para pregar, a gente entra também numa outra questão. Hoje em dia, missão não se faz mais com pastores, infelizmente. Muitas igrejas têm um trabalho missionário que se resume a ter salinha para criança num país estrangeiro. Isso não é chamado missionário. Isso não é missão, biblicamente. Missão é pregar o evangelho. Ter uma salinha para divertir criança pode ser na Síria, pode ser na China. Isso não é pregar o evangelho. Por mais que ela esteja correndo perigo de vida. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é anunciar as verdades bíblicas, como Paulo fez, como Pedro fez, de maneira a poder ser apedrejada, tudo isso. Mas voltando, se esse texto, a gente depois vai ver outros, está falando que é todo cristão, é uma ordenança a todo cristão, então quem não faz isso está pecando, porque ninguém aqui está na Síria pregando. A gente não sai de Cabo Frio, no máximo a gente sai para o Rio de Janeiro e volta. A gente sai para pregar na Indonésia, a gente não faz isso. Por quê? Isso é uma obrigação de todos os cristãos? Não, isso é uma obrigação da Igreja de Deus, que faz isso na figura dos seus missionários. E o missionário, biblicamente, é no mínimo alguém, que a gente vai ver isso depois em Atos, alguém que foi imposto a mão para essa tarefa. Ok? Então, mais uma vez, pregação. E administrar os sacramentos, os mistérios de Deus que estão relacionados à pregação. Quem abre 1 Coríntios 4, 1 pode ler, por favor? Primeira Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Agora, Mateus 28, 19, por favor. E, portanto, fazer discípulos de todas
Meus irmãos, mais uma vez voltando aqui, Paulo começa a falar que os homens nos considerem como dispenseiros de Deus, né? Alguém que está ali chamado para isso. Os apóstolos foram chamados pelo próprio Cristo. Okay? Tayane, isso foi porque Dayana leu. Tayane leu Mateus 28, 19. Obrigado. 19. Ali está falando do ide por todo. Mais uma vez de volta. Se esse chamado, que muitos cristãos têm uma dificuldade de interpretar a Bíblia, não entendem algumas questões, né? Se esse chamado, ide portanto, pregar o evangelho para todo mundo, ele é dado diretamente e individualmente para todo o cristão, nós estamos pecando se nós não fazemos isso. Não é para todo cristão. Isso é chamado para toda a igreja. Todo cristão tem que estar envolvido na obra missionária, mas de maneira diferente. Aquele que tem dom de liberalidade, ou seja, de financiar, tem que fazer. Toda a igreja está envolvida no trabalho missionário, mas nem toda a igreja tem a mesma função no trabalho missionário. Paulo foi em vários lugares e os filipenses ajudaram ele. E outras igrejas ajudaram Paulo. E Paulo entendeu que, parabéns, vocês cumpriram a sua função. Então, meus irmãos, por exemplo, Mateus 28, 19, ide, portanto, é um chamado, primeiro, apostólico. Depois, para a igreja apostólica, toda a igreja cristã é apostólica. Toda a igreja. O que é uma igreja apostólica? É uma igreja que tem sob seu fundamento a doutrina dos apóstolos. É isso. Não é porque uma igreja que se desviou pegou um nome para si, que isso significa que seja errado em si. Toda a igreja tem que estar fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, toda a igreja cristã, genuinamente, ela é apostólica, por mais que não tenha isso em seu nome oficial. Não é igreja apostólica presbiteriana, não é. Mas é uma igreja apostólica. Ok? Toda a igreja cristã genuína, ela é apostólica, porque o seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e a pedra angular é Cristo. Toda a igreja. Portanto, Mateus 28, 1 Coríntios 1,4 e Mateus 28 estão relacionados a oficiais. Mateus 28, 19, né? Estão relacionados a oficiais. Oficiais. Não o povo, mas seus governantes têm as garantias divinas para exercer o governo. Timóteo foi ordenado não pelo povo, mas pelo presbitério. Os presbíteros não pelo povo, mas por Paulo e Barnabé. E diáconos não pelo povo, mas pelos apóstolos. Alguém abre 1 Timóteo 4,14 e depois Atos 6,3. O Atos 14, 23, a gente vai ter uma sessão sobre isso. Então não precisa abrir agora não. 1 Timóteo 4,14 e depois Atos 6, versículo 3. Quem abriu pode ler, por favor. 1 Timóteo. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição nas mãos do presbitério. Ok, agora Atos 6, 3, por favor. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Encarregaremos. Só vou continuar aqui. O finalzinho também tem uma coisa importante. Quem está falando são os apóstolos, tá, meus irmãos? Atos 6. Ah, não, depois a gente vai ver sobre isso. Depois a gente vai ter uma passagem só sobre os diáconos também, sobre os presbíteros. Mas, meus irmãos, voltando aqui. Não existe auto-ordenação. Ninguém pode chegar num dia e falar, eu sou pastor. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Para ser pastor, tem que ter oficiais ordenando essa pessoa. Oficiais legitimamente chamados podem ordenar um oficial legítimo, legitimamente. Então, já começa um erro essas igrejas que abrem e dizem, não, aquele cara é nosso pastor. Está totalmente errado. Não tem base bíblica nenhuma. Até o Filho de Deus, Hebreus vai dizer que ele não toma para si. Ele seguiu os requisitos e foi chamado, ungido.
Até o Filho de Deus seguiu a lei que Deus instituiu aos homens. Mas os homens não querem seguir. Não existe auto-ordenação. Não existe pessoa que fala, eu sou pastor. Porque a membresia me considera pastor, então eu sou pastor. Não é. Membro comum não tem legitimidade bíblica para ordenar ninguém. Ninguém. Aonde a gente vê na Bíblia, a gente vai chegar nas evidências bíblicas, igreja ordenando pessoa, igreja. Timóteo foi ordenado por quem? Pelo presbitério. A gente vai chegar lá. Presbíteros, pastores e bispos são termos intercambiáveis na Bíblia, tá? São termos intercambiáveis. Então, Timóteo foi ordenado pelo presbitério. Não existe auto-ordenação, não existe. Por mais que a pessoa pregue bem, fale bem, ensine bem, ela tem que seguir os requisitos bíblicos. Senão ela não é pastor. Ok? Isso não somos nós que estamos falando, é a própria palavra de Deus, a não ser se tenha algum preceito bíblico disso. Ou nós somos uma igreja apostólica ou não somos. Uma igreja apostólica segue a doutrina dos apóstolos. Não o povo, mas seus governantes devem censurar os escândalos e absolver os penitentes. Mateus 28, 18. Pode ler, por favor, quem abriu? Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda autoridade foi dada no céu e na terra. Toda autoridade o quê? Foi dada no céu e na terra. Continua lendo até o finalzinho do... Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Jesus, vamos lá. Filipenses. Jesus não usou como, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes de se esvaziou, tornou como sendo. Bom, aí ele diz, agora em Mateus 28. Toda autoridade minha foi dada. O Pai deu essa autoridade para o Filho. O Filho não usou como usurpação. Ele se esvaziou. O Pai deu essa autoridade para ele. E agora ele está dando essa autoridade para os apóstolos. Olha só a cadeia de autoridade. O Pai deu ao Filho, o Filho dá aos apóstolos, e os apóstolos, que são legitimamente chamados, vão dar essa autoridade aos presbíteros. Percebam a cadeia. E indo depois, vendo a questão toda da Bíblia, eu vou até ler aqui um texto, nós vamos ver que são esses oficiais da igreja. Alguém, por favor, abre Efésios 4. Só. Mas esses oficiais da igreja é quem são chamados para governar e para disciplinar. Não é a igreja toda. Não é a igreja toda. Por quê? Porque para julgar tem que ter sabedoria. Imagina, alguém gostaria de ser julgado. Vamos supor que a gente veja, a gente tem alguma pena, né? Seja acusado de algum crime. E a gente vê que está totalmente equivocada a acusação, porque no ordenamento jurídico brasileiro isso não configura como crime. Mas estão nos acusando. Os irmãos gostariam de ser julgados por alguém que conheça o ordenamento jurídico brasileiro ou não? Porque se não conhecer, você tem a total chance de ser considerado culpado. Por mais que não tenha infringido nenhuma lei. Quando nós fazemos com que todas as pessoas exerçam o papel de julgamento oficial dentro da igreja, nós estamos no perigo de correr equívocos no julgamento. Os irmãos acham que alguém novo na fé,
que tem 2 anos de cristão tem capacidade para julgar dentro da igreja? Não tem, meus irmãos. Vamos supor, um pastor está ensinando falsa doutrina. Um pastor, da noite para o dia, enlouqueceu. Né? Ninguém sabe o que passa na cabeça dele. Enlouqueceu. Aquele irmão foi evangelizado por aquele pastor. Ele nem sabe a Bíblia toda ainda. A fé dele está mais baseada no pastor do que na Bíblia. Aí agora ele tem que exercer o papel de julgamento, de julgar se o pastor está sendo bíblico ou não está sendo bíblico. Isso é incabível. Ele não tem capacidade. Isso faz com que a igreja corra perigos. Isso faz com que, algumas vezes, aí a igreja só discipline casos extremos. Por quê? Porque a membresia, aquele que disciplina eclesiástica, em muitas igrejas, é só quando comete adultério. Só isso. Não. Então, meus irmãos, isso aí é para salvaguardar a própria igreja. Antes de abrir Efésios, olha, 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer assim: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, o tribunal humano não tem nenhuma aceitação na igreja. Se a igreja quiser aceitar, ela tem o direito de aceitar, mas ela não tem nenhuma aceitação na igreja. Essa é a palavra bíblica, tá? Em matéria de fé. Em outros, não vou entrar nisso. Para a vergonha vossa, para a vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Por que Paulo não fala para todos julgarem? Porque não existe julgamento sem sabedoria. Julgamento sem sabedoria tem tudo para dar errado. Eu estou dizendo que vocês que têm a jactância, ou seja, a arrogância de se acreditarem sábios, não tem um sábio para julgar entre vós? Aí Paulo está até brincando né, sendo irônico aqui com a arrogância dos coríntios. Não existe julgamento sem sabedoria. Não existe. Aí isso vai elencar nos requisitos para ser presbítero. Não vamos abordar isso hoje. Então, porque nem todos são chamados a serem oficiais da igreja ou a julgarem. Sabedoria é uma das questões. Dentro da igreja mesmo, tem fraco na fé. O fraco na fé não está apto para julgar. Não está apto. Não está. Efésios, né? Efésios 4. Lê, por favor. Deixa eu só abrir aqui, porque eu esqueci a referência de cabeça. Versículo 4, versículo 9 a 12. 9 a 12, por favor. Efésios 4, 9 a 12. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Se não, isso é uma verdade. Então, vamos inverter aqui para ficar claro. Há uma necessidade de que, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço dos santos e para a edificação do corpo de Cristo, é necessário que haja pastores e mestres. É necessário que haja evangelistas. É necessário que haja profetas. E é necessário que haja pastores. Apóstolos. 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 Calvino, comentando essa perícope, vai dizer o seguinte. Paulo aqui coloca em ordem cronológica de dons e ofícios. Dom e ofício. Ele vai colocando de dom que existiu no povo de Deus e que foi cessando. Então, não ordem cronológica, mas dons que existiu e foi cessando. Então, apóstolos, cessou. Profetas, cessou. Evangelistas, cessou.
Algumas igrejas têm o termo evangelista, mas só que não pode ser o termo evangelista, como Paulo está falando aqui, porque primeiro que não tem nem requisito para ser evangelista na Bíblia. É algo que estava dentro do ciclo apostólico. Primeiro ponto, não existe. O evangelista tem que ser, não existe isso na Bíblia. Eram pessoas que estavam dentro do ciclo apostólico. E por último ele fala pastores e mestres. São os últimos oficiais da igreja que também tem tempo de validade. Uma hora esse dom vai cessar. Quando? Quando Cristo voltar. Não vão ter pastores no céu. Vai ter o sumo pastor no céu, Jesus Cristo, ali nos ensinando de sua própria boca. Então não vai haver mais necessidade de pastores e mestres. Tá? Não vai ter mais necessidade. São os últimos. Os outros já cessaram. Aí teria dúvida, uma aula só sobre isso. Alguma dúvida, meus irmãos? Não referente à cessação de dons, mas referente ao que a gente estava abordando? Então, aí que a gente está trabalhando. A gente vai chegar aqui. A gente vai chegar aqui na logicamente deduzido. Isso é, a pergunta da Helena é muito boa. Muito boa. A gente vai chegar no próximo ponto, depois desse slide, sobre essas questões. Vamos lá. A gente vai ver que para ser bíblico, você não precisa ter respaldo apenas em texto expressamente declarado. A gente vai chegar lá. Muito boa pergunta. Guarda a pergunta aí, Danilo. Se eu esquecer, você volta. Em nenhum lugar as escrituras atribuem às pessoas quaisquer características que impliquem autoridade nelas depositadas. Mas o contrário. Em vez de serem pastores, são chamados de rebanho, vigiados e alimentados. Em vez de superintendentes, a família supervisionada. Em vez de governantes, guias, governadores. Eles são chamados o corpo governado. As pessoas sujeitas ao Senhor. E são solenemente encarregados de conhecer, honrar, obedecer e submeter aqueles que estão sobre eles. Hebreus já falava, obedecer aos vossos guias, aos vossos mestres. Se não existe guias e mestres, por que tem isso na Bíblia? Se não existe. Se a igreja é uma anarquia, porque se não existe a igreja vira anárquica. Vira uma anarquia. Quando uma forma particular de governo da igreja pode ser considerada de direito divino, né? Ou seja, exemplificando, quando uma forma de governo é bíblica, tá? Quando todas as partes delas são agradáveis aos preceitos das escrituras, aos exemplos aprovados das escrituras, ou são dedutíveis por consequências justas das escrituras. Esse último termo relaciona-se com o que Danilo perguntou. Tá? Então, quando todas as partes delas são agradáveis aos preceitos das escrituras, ou seja, nós não podemos fazer uma doutrina que fira outra doutrina. Geralmente, o que é feito pelos arminianos? Não, eu acredito que o homem tem liberdade e o homem é culpado pelos seus erros. Então, um homem tem livre-arbítrio e, por última instância, ele vai para o céu se ele quiser ou não. Tá, ele fez uma doutrina, mas ele feriu outra doutrina. Qual? Soberania divina. Ou seja, essa doutrina não está agradável a todos os preceitos das Escrituras. Eu não posso fazer uma doutrina que fira outras doutrinas. Isso é o quê? Isso mostraria que a Bíblia não tem harmonia. E uma das evidências que o Senhor nos deixou que a Bíblia é a palavra de Deus é que ela tem a harmonia de Gênesis e Apocalipse. Ela é harmônica, ela não se contradiz. Ela não se contradiz. Há os exemplos aprovados das Escrituras ou são dedutíveis por consequências justas das Escrituras. Ok. Qual a regra de interpretação da Bíblia? Bíblica. Aí uma parte do nosso confissão de fé. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória de Deus e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Todo cristão deveria sentar-se para ler a palavra de Deus com esse preceito na sua mente. Com isso, com essa regra de interpretação. Tudo que é palavra de Deus, tudo que é para a glória de Deus e para o benefício dos santos, ou está expressamente declarado, ou pode ser logicamente deduzido. Não se faz vida cristã e doutrina apenas com o que é expressamente declarado. Não se faz. E nem a Bíblia requer isso. Por exemplo, quando Jesus
ele interpela o escriba. O escriba, a gente pode dizer, saduceus. Quando os saduceus diziam assim, ó, não existe ressurreição dos mortos, porque no Pentateuco não tem ressurreição dos mortos. Qual é a regra de interpretação do saduceu? Para uma doutrina ser bíblica tem que estar expressamente declarado. Essa é a regra de interpretação dele. Essa é a regra de interpretação do saduceu. Aonde está Moisés falando, e haverá ressurreição dos mortos? Não tem no Pentateuco. Não tem isso. Não tem isso no Pentateuco. Ah, mas tem outras parcelas da Escritura. Não, mas a questão é, o Pentateuco é o fundamento da religião. Tanto judaica quanto cristã. É um dos fundamentos. O que os saduceus advogavam? Diziam que existe uma contradição entre os profetas e Moisés. Existe, aí para nós cristãos, então existe uma contradição entre Moisés, profetas e apóstolos. Para os saduceus, Moisés não advogou a favor da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque isso não é expressamente declarado. Mas Jesus vem e fala o quê? Mas Deus sempre diz que Ele é Deus de vivos. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Logo, se Ele é Deus de vivo, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos com Deus. O que Jesus fez? Jesus usou-se da lógica. É uma dedução lógica. Jesus é o exemplo de interpretação bíblica. A gente viu isso, a gente acabou de ver isso no Sermão do Monte. Jesus como verdadeiro intérprete da lei. Jesus não veio dar uma nova doutrina. A única coisa nova que ele fez, vamos colocar assim, é o exemplo, o maior exemplo, o amor. Que agora, como eu vos amei, vocês amem uns aos outros. Mas não pode dizer que Jesus é um inovador que foi totalmente contrário a Moisés. Não podemos dizer isso. Algumas coisas foram cumpridas em Cristo, ou seja, não tem a necessidade. Tudo foi cumprido em Cristo, mas algumas coisas que eu digo, a lei cerimonial foi cumprida em Cristo, então não tem necessidade de continuarmos com as cerimônias da lei. Então, Jesus está colocando uma regra de interpretação. Para uma doutrina ser bíblica, ela não precisa estar expressamente declarada. Não precisa. Esse era um dos erros dos saduceus. E fala, Moisés e profeta estão indo contra a Bíblia, estão em contradição. Moisés não fala expressamente. É por isso que o cristão, para fazer uma boa interpretação da Bíblia, ele tem que ter esse princípio. Ou é expressamente declarado, ou pode ser logicamente deduzido dela. O que Danilo perguntou? Vamos para Atos. Vamos todos para Atos. Atos, capítulo 11, versículo 19. (11, 19 a 26). Diz assim, Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Vamos parar por enquanto por aqui. Não tem oficial de igreja envolvido aqui. Não tem oficial de igreja envolvido. Aqueles que foram dispersos por causa da tribulação que veio sobre Estevão, começaram a pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E pessoas foram se convertendo. É um dos casos que se assemelha ao que o Danilo está perguntando. E se estiver num lugar isolado, que ninguém, e alguém começar a anunciar o evangelho, gente, meus irmãos, isso é possível. Isso é possível. Eu acredito que muitas igrejas devem ter surgido como a igreja de Antioquia. Vamos continuar. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus
alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, a gente vai depois ver a questão ordinária. O exemplo do Danilo é questão extraordinária. Mas é bíblico uma igreja no meio do nada, que começa, e pessoas se convertem, então se ajunta e começa ali uma igreja, é bíblico. Mas não tem isso expressamente declarado, está deduzindo disso aqui. Por que está deduzindo? Porque tem que estar o quê? Agradáveis aos preceitos das Escrituras. Tem que estar agradável. Nós estamos em, sei lá, numa ilha na costa africana. Então não vai poder ter pregação da palavra, porque não tem um ministro ordenado. Não, isso não é legítimo. Então alguém que já é cristão, chega lá e começa a pregar o evangelho errado? Não. Mas percebam, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Mas esse extraordinário está em conformidade com as Escrituras. E nós temos exemplos aprovados das Escrituras. Mas, mais uma vez, tem um texto expressamente declarado de que, olha, quando vocês estiverem em um lugar isolado e não tiver nenhum ministro ordenado, vocês podem pregar o Evangelho e se reunir como igreja. Tem isso na Bíblia? Não tem. Mas se resumir a fé cristã apenas ao que é expressamente declarado, é diminuir a Bíblia. Nós não fazemos isso, meus irmãos. Ninguém faz isso. Todo mundo, aí a gente acaba sendo o quê? Arbitrário. Tem que estar expresso na Bíblia. Mas muitas coisas eu sei que é bíblico, mas não está expresso. Por exemplo, quando um pai chega para o filho e fala assim, filho, se você... não cola, filho. Se colar é pecado. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Expressamente declarado. Mas é algo bíblico? É algo bíblico. Por quê? Porque a criança vai estar o quê? Usando por meios ilícitos para adquirir uma nota alta. Ela vai estar o quê? Quebrando o 8º mandamento, porque ela vai estar furtando a nota do seu coleguinha. Ela vai estar quebrando o 9º mandamento, porque ela vai estar dando falso testemunho, porque ela botou o nome dela, mas as respostas não são dela. Isso são deduções. Não tem expressamente declarado na Bíblia que é pecado colar. Não tem declarado na Bíblia que é pecado usar drogas. São deduções. Então nós entendemos, todos os cristãos entendem, que para ser bíblico tem que viver com aquilo que é expressamente declarado e aquilo que é logicamente deduzido. Às vezes o problema está em como o projeto missionário é feito. Né? Ah, sim. O contexto que é aplicável, é lógico, né, na questão extraordinária, aqui do verso 19, é um contexto onde os cristãos de Jerusalém, depois da morte de Estevão, são perseguidos. Então, de maneira involuntária, eles fogem, né, não são enviados para pregar, eles fogem, é uma fuga. E nessa fuga, para onde eles estão indo, eles automaticamente estão compartilhando a fé, primeiro com os judeus, e depois alguns, como o texto vai falar, para os gentios. Né? Então, não houve um envio da igreja de Jerusalém para eles. Né? Agora, o contexto que geralmente a gente tem hoje é um contexto, não surge do nada alguém fugindo de algum lugar e vai parar para uma ilha remota na costa africana. Então, às vezes, o problema está na missão, como é feito o projeto missionário. Porque, geralmente, é enviado alguém para uma ilha remota na costa africana, por exemplo, né, que vai anunciar o evangelho. Essa pessoa que foi enviada, que está sob a autoridade de uma igreja, deveria estar preparada para plantar uma igreja. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Sim. Então, veja que o extraordinário, às vezes, surge por causa da falta de preparo da igreja que enviou. Porque o contexto não é um contexto de perseguição como está no verso 19. Sim. É um contexto que, se fosse tudo feito de acordo, não teria esse extraordinário. Qual seria o ordinário? O missionário, sob a autoridade da igreja, é enviado, a igreja acompanha esse missionário durante todo o momento, ele está fazendo um relatório, está pressionando pessoas para lá, está preparando as pessoas que estão se convertendo naquele local para
dali se formar uma igreja, Sim. né? Ser eleito presbíteros, né? O projeto missionário Sim. que leva anos, que fala que ele ficou, Saulo ficou reunido durante um ano inteiro em Antioquia, né? Na igreja de Antioquia. Então, às vezes, o próprio extraordinário surge pela falta de diligência. Diligência. O que o Vício falou me fez até lembrar que Atos 13, só dar uma virada de página para algumas bíblias, Atos 13 vai dizer o quê? Ó o ordinário. O ordinário, tá? Havia na igreja de Antioquia, agora já passou um tempo a igreja. E outra coisa, antes, tá? Percebam como essa igreja que começa, vamos colocar, isolada, não continua isolada. Ninguém é igreja sozinho. Então uma igreja, vamos supor, nessa visão